Olá, esse é mais um vídeo de Programando Orientado a Objetos com ABAP Objects. Eu quero testar uma coisa diferente. O meu último vídeo ficou com quase 40 minutos. E algumas pessoas estão dizendo que está muito longo. Eu também estou achando que está muito longo. E eu percebi que eu perco muito tempo com erro de digitaçãozinha. Então eu quero testar uma coisa diferente nesse vídeo. Eu vou colocar a parte de programação já gravado de maneira separada e acelerado. E aí eu vou narrando e vou explicando as coisas por cima desse texto. Então eu vou começar aqui criando o meu programa, tá? Ele é um programa executável, local, e é porque eu vou criar minha classe de maneira local. Uma classe local simplesmente é uma classe que só vai ser válida dentro desse programa. Eu vou criar uma classe que vai servir para trabalhar com strings, tá? Então ele vai prover uma série de serviços em cima de uma string que eu vou passar. Olha lá, eu criei com class definition, a parte de definição da minha classe, e as três seções, público, protect e private. Eu estou criando ali uma constante no private, tá? Essa constante, como o próprio nome diz, ela não vai mudar no decorrer do objeto, então não tenho como mudar esse valor. E eu vou criar um atributo value com o comando data. É assim que a gente cria variáveis. Isso significa que a constante e a data só vai ser acessível de dentro da minha classe, porque ele está no private. No Public Section, eu vou criar os meus métodos que eu quero que sejam públicos, acessados de fora da minha classe. O primeiro dele é o construtor. O construtor é um método especial, eu vou falar mais dele nos próximos vídeos. É um método especial que ele é chamado somente na hora que eu estiver criando o objeto, tá? Eu não posso chamar o método construtor de maneira explícita. Então, olha lá, eu criei, ele está importando um valor, o string value, tá? Do tipo string, e eu estou jogando esse valor string value dentro do atributo value. Reparem que eu estou usando o me traço sinal de maior, como aquela setinha ali, para dizer a autorreferência, ou seja, eu estou usando o me como this em JavaScript e Java. Estou criando agora mais alguns métodos, por exemplo, o trim, né? Então ele retorna o valor string value. Eu vou falar mais sobre esses métodos que tem return, que são os métodos funcionais. Não necessariamente método que tem return é funcional, mas esses daí que eu estou criando, eles têm essa característica de ser funcional. Olha lá, eu estou criando, posso criar os métodos, repetir o comando methods, ou posso usar métodos dois pontos, e aí reparem que no final ali do upper, returning, type string, vírgula, tá legal? E aí só no último comando, quando eu quero terminar as declarações dos vários métodos, como está ali ó, no getValue, é onde está o ponto. Repare se eu tiver tentar ativar, vocês viram que ele não deixa, eu preciso ter a implementação. A implementação é feita aqui ó, no class implementation, uma outra parte da declaração da minha classe. Então agora o que eu vou fazer, eu vou declarar método por método. Quer dizer, eu vou implementar método por método. Então cada um dos métodos lá em cima precisam necessariamente ter uma implementação deles. Não pode ter método declarado sem ter uma implementação. Então, por exemplo, tá lá o constructor, agora eu estou fazendo o trim, o uppercase, e depois eu tenho o replace e o getValue. O que eu estou fazendo? Eu escolhi fazer com que não alterar, por exemplo, quando eu peço o trim, ele não altera o meu atributo, eu mantenho o valor original passado na criação do objeto. Então pode ver ó, que eu primeiro movo para o return e depois eu aplico lá o condense, por exemplo, para tirar os espaços em branco. A mesma coisa do uppercase, eu estou usando o translate para fazer a parte do uppercase e o replace. O método funcional ele tem uma característica, ele vai retornar um valor e eu posso usar esse valor dentro de uma expressão aritmética. Vocês vão ver o que eu vou fazer mais para frente, que eu vou usar com no comando write. O método funcional ele pode ter vários imports e não pode ter export, ok? E ele tem apenas um único return. É meio óbvio isso porque eu preciso dele para retornar um valor e usar esse valor na minha expressão matemática. Se eu tiver vários exporting, o runtime não sabe qual deles que ele tem que usar. Então faz sentido. Legal? Então olha lá, estou fazendo getValue que simplesmente retorna o valor. Ok? Então com isso daí eu declarei a minha classe e todos os meus métodos estão implementados. Minha classe está pronta para ser usada. Para usar minha classe, eu preciso criar uma variável de referência. Aqui eu estou chamando de myString, type ref2, a minha classe. Vou criar aqui
agora o meu programa, vou criar o objeto, uso createObject. Quando eu crio o objeto, ele vai criar o objeto, chamar o construtor, olha lá, estou passando o string value na hora do meu construtor, para ele setar vida longa e próspera o TDD como o valor da minha string inicial. Eu criei uma variável, essa variável de referência myString, ela é bem interessante, porque ela é uma variável que não é o nome do meu objeto, mas sim ela está apontando para esse objeto dentro do runtime, dentro da área de memória do meu programa. Então eu vou mostrar depois para vocês que se eu fizer mais um createObject com esse mesmo nome, eu perco o acesso daquele objeto e o garbage collector vai limpar. Eu nunca mais consigo acessar aquele objeto. Então, veja, eu estou fazendo write, simplesmente uma string string, e depois eu chamo já direto o método. Olha lá, graças à versão 7.4 do ABAP, eu não preciso jogar esse valor para uma variável e depois usar essa variável no write. O write finalmente consegue entender o retorno de um método funcional. Quando você tem, por exemplo, um método que recebe dois parâmetros, olha lá o replace, eu coloco esses dois parâmetros. Então, parâmetro igual o valor que eu quero e depois outro parâmetro igual o valor que eu quero. Legal? E aí o retorno normal, como a gente já conhece dos métodos funcionais. Legal? Vou ativar, vou executar, veja lá o resultado já esperado. Olha lá, trim, upper, replace e o value. Vamos ver agora aqui, por exemplo, aquilo que eu comentei com vocês. Ó, eu vou criar um novo objeto, agora com uma string diferente, olha lá. Outro objeto, aquele já era. Fica só vendo o que vai acontecer. Aí eu só vou fazer o write, o get value dele. Vai ver que não vai ter mais vida longa e próspera o TDD, vai ter esse novo cara. E reparem a variável de referência, eu não criei uma nova variável de referência. Olha só que interessante. Então agora eu vou ativar, executar e olha lá. O novo valor agora é outro objeto. Aquele objeto morreu. Não quer dizer que eu estou sobrescrevendo aquele objeto. É outro objeto em memória. Aquele outro objeto está lá, vivo, e o garbage collector aqui vai limpar ele conforme a regra de limpeza do garbage collector. Para você ter os dois objetos rodando e acessíveis durante o programa, né? Para você ter os dois objetos lá em memória e acessíveis, eu preciso criar lá uma nova variável de referência. Veja, agora eu tenho as duas. Eu repeti o comando write justamente para você ter ideia de que os valores se mantiveram ali. Veja que eu estou chamando também o método de uma maneira, antigamente era abreviada, mas é a maneira que eu gosto. Existe uma outra maneira que é, vamos dizer assim, vou chamar de clássica, que é o call method. Tá? Da mesma maneira que tem o call function. Essa maneira call method só foi criada para que abapeiros velhos não se sentissem com uma sintaxe tão diferente da que eles já estavam acostumados. Tá? Então só por isso que existe, não existe nenhuma vantagem de usar nenhum no outro. Eu particularmente prefiro a de cima, usando os parênteses, porque faz muito mais sentido, principalmente se você vier de outras linguagens. Além do mais, quando eu tenho essa chamada já longa, olha lá, o que era import vira exporting, tá? Porque ele está da perspectiva de quem chama, ok? Então se eu estou declarando o método, é importing, porque eu estou trazendo um valor para dentro. O exporting quer dizer que eu estou empurrando um valor para dentro do método. E o receiving é o contrário do returning, entendeu? Então aqui eu preciso criar uma variável intermediária, lá converted string, para receber o valor do receiving. Eu não posso usar ele direto no comando write. Essa é uma grande desvantagem. Por isso que basicamente eu não gosto do call method e eu não uso mais, procuro evitar ao máximo usar o call method. Ok? Mas nos vídeos subsequentes eu vou continuar usando a versão antiga e vocês vão vendo outras maneiras de chamar. Olha lá, então a chamada fica igual, não tem nenhum problema de performance, apenas uma questão de diferença de sintaxe. Então esse foi mais um vídeo do ABAP 101, programando orientado a objetos com ABAP Objects. Foi uma versão, vamos dizer assim, acelerada do meu último vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá joinha. Se você não gostou, coloque aí nos comentários qual é a parte que você não gostou, porque aí eu sei de qual vídeo que eu vou manter. Tá? Com certeza eu não vou editar os dois, eu vou escolher um formato e esse que eu vou seguir. Um abraço para vocês, assinem o canal e aguardem o próximo vídeo semana que vem. Um abraço.